Fala pessoal, eu sou o Seleg no canal Selega Dev e esse é mais um vídeo da nossa jornada de Building Public, construindo em público o nosso projeto raiz de TCC do curso técnico em DS. Bom, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo sobre tecnologia. Bom, no último vídeo a gente desenvolveu a parte visual da descrição de voluntário do usuário, onde quando o usuário é voluntário, a gente libera a opção dele cadastrar no nosso front-end, mandar a requisição para o nosso back-end, que é a API, lá na parte visual que a gente fez com o Bootstrap. Então você não sabe como está funcionando isso, volta lá no último vídeo e já dá aquela fortalecida. Bom, e no off aqui, eu acabei fazendo algumas alterações aqui no nosso projeto, eu e mais um parceiro do grupo nosso aqui, onde ele deixou para a gente o nosso header dentro aqui da plataforma que ele colocou a logo pra gente, já tá responsivo. O header aqui ele deixou responsivo e eu fiz algumas alterações. Aqui eu já formulei o tamanho padrão de imagem de perfil, então antes ficava bastante distorcido, então agora fica todos do mesmo tamanho. Só que eu ainda não mudo o tamanho, não redimensiono no back-end o tamanho das imagens, porque seria interessante eu deixar todas as imagens do mesmo tamanho, para todas as imagens ficar em um tamanho entre aspas pequeno, para não ter que ficar sobrecarregando muito o nosso servidor. Para quando a gente for fazer o deploy, se a gente for fazer o deploy, né, da nossa aplicação e subir para produção, né, a gente tem que tentar deixar o mais performático possível. Bom, e eu também já fiz a parte de favoritação de ONGs. Então essa ONG que eu já até favoritei, ó, ela tá favoritada. Então se a gente vier no banco aqui, ó, a gente pode vir aqui no banco Solidarize. E se eu for lá na tabela, cadê? Usuário ONG, que é a tabela associativa que representa pra gente o nosso relacionamento de favoritação entre usuário e ONG, a gente vai ver que a gente tem o ID do usuário 1, que é o teste, e o ID da ONG 2. No caso, aquela ONG que a gente abriu o ID 1, então é a 11. E se a gente ver aqui, tá favoritado, ó. Então se eu desfavoritar aqui, ó, é que eu não coloquei para ele mostrar o toast do Bootstrap aqui ainda, eu vou fazer isso. E se a gente vier aqui atualizar, ó, ele desfavoritou. Cadê? Desfavoritou. Então se a gente vier e sair aqui, ó, vier no home, a gente pode vir no home aqui, abrir a ONG legal e a gente também tem ela como favorita. E outra coisa que eu pretendo mexer também é melhorar essa página de ver perfil, sabe? Porque eu não sei se ela tá tão legal assim. Eu acho que a imagem tá muito grande, então dá para dar uma melhorada aqui. Eu ainda não sei no que eu vou mexer aqui, mas eu ainda pretendo mexer nisso daqui, porque ainda para mim não tá visualmente agradável. Então se a gente vier aqui, ó, ela tá favoritada porque tá lá no banco. Então eu já validei essa questão de mandar requisição pro back-end e validar a favoritação e desfavoritação aqui no nosso front-end. E o que a gente vai fazer hoje? Que é o que todo mundo quer saber. Hoje a gente vai vir aqui e criar a nossa abinha de favoritos do usuário, onde ele vai clicar e vai aparecer a lista dos perfis favoritados. E outra coisa que eu não valido no back-end também, na nossa rota que vai trazer pra gente os perfis de ONGs favoritos, eu não trago paginação, porque a minha intenção não é tipo assim mostrar todos os perfis igual tipo assim mostra na home, assim, mostrar nesse formato. É ter tipo uma lista, um embaixo do outro assim, com a imagenzinha redonda da ONG, o nome dela, se ela tá favorita ou não, o número de curtidas, bonitinho, e você poder desfavoritar. Eu acho interessante a gente ter meio que uma tabela assim, pode ser do Bootstrap, provavelmente vai ser do Bootstrap, né, já que a gente tá utilizando o Bootstrap no projeto inteiro, menos na nossa landing page de boas-vindas. E eu acho que seria interessante ter uma lista, só que, por exemplo, se o usuário tem 50 ONGs favoritados, vai aparecer 50 ONGs na lista, então eu acho interessante fazer paginação também. Então, por exemplo, 10 perfis por página, 15 perfis por página, eu não sei como eu vou fazer ainda. Mas eu pretendo fazer hoje essa questão da listagem de perfil de voluntário. Perfil de voluntário não, né? Perfis de ONGs favoritados pelo voluntário. E outra coisa que eu já fiz também, ó, se eu vier aqui sair e fizer login como plataforma não, como instituição,
Deixa eu vir aqui, já ter uma conta. Outra coisa que eu preciso melhorar é esse formulário aqui de criar conta como instituição, que tá muito para cima aqui, tá muito grande, e eu tenho que reformular isso também. Eu vou fazer o login aqui, ó. ONG teste, CNPJ do 1 ao 5 e assim 1, 2, 3. Lá. Eu reformulei aqui, ó, e já aparece pra gente aqui, ó, a descrição do voluntário. Entendido? Então, se eu pesquisar por teste, olha lá, ele vai mostrar a descrição. Sou um usuário teste, tem muito valor a agregar, e eu posso vir ver o perfil dele aqui. E eu também acho que aqui ver o perfil tá muito cru. Eu ainda tenho que pensar uma maneira de deixar isso aqui mais bonito. Aqui a gente consegue ver os objetivos do usuário. E o interessante aqui, que é o que todo mundo quer saber, que é o contato e localização. O contato aqui para ONG entrar em contato com esse voluntário e também a localização dele. Entendido? Outra coisa também que a gente precisa reformular aqui é o filtrar voluntários, ó. Que a gente tem a rota no back-end e só que a gente não tem o formulário para filtrar. Então a gente vai fazer isso nos próximos vídeos. Só que no vídeo de hoje eu pretendo fazer só a questão de listagem de perfis de ONGs favoritados pelo voluntário, pelo usuário, enfim, toda essa lógica. Entendido? Então fica com a parte acelerada do vídeo aí da gente desenvolvendo. Alguns momentos depois. Bom, voltando aqui, eu já terminei de codar tudo que eu tinha para codar e já terminei de finalizar a listagem de favoritos. Bom, se a gente abrir aqui o menu, dá para ver que tem a aba favoritos agora, que é o que eu pretendia fazer. E se a gente abrir ela aqui agora, vamos abrir aqui, favoritos. Vai aparecer aqui, favoritos, não há ONGs como favoritadas. Por quê? Isso vem da resposta da minha API. Logo que a gente abre essa página, ela manda a requisição para a API devolver para a gente a listagem de favoritos. Então, se eu abrir aqui e dar um F12 e vir aqui em Network, deixa eu só atualizar. Olha lá, ele vai dar esse primeiro aqui, ó, que é o que está dando errado, 404 not found, que é porque ele não encontrou. Olha lá, a rota user favorite do ID do usuário 1 na página 1, já que agora eu adicionei paginação e depois eu vou explicar para vocês como está funcionando essa alteração que eu fiz no back-end também. E se a gente vir aqui em response, ele vai vir aqui, ó, status error, que é o status padrão de erro da minha aplicação, do meu back-end, e lá ele devolve mensagem, que é o que está aqui, ó, não há ONGs como favoritas. Aí traz 0 perfis, na página 1, total page 0, porque não tem nenhum resultado vindo do banco. Por quê? Porque a gente não favoritou nenhuma ONG. Então a gente pode vir aqui, ó, vou voltar na home, e se a gente abrir o banco de dados aqui, ó, vamos abrir o banco, a tabela usuário ONG, que é a tabela que vai, né, mostrar pra gente nosso relacionamento entre usuário e ONG para favoritar. E tá vazio. Então vamos voltar lá e vamos favoritar uma ONG. Vamos vir aqui em ver perfil e logo aqui aparece a estrelinha. Então a gente vai clicar na estrelinha, vai mostrar pra gente aqui, ó, ONG favoritada com sucesso. Então se eu atualizar a página, já aparece aqui pra gente amarelo, porque essa ONG já tá favoritada, esse perfil de ONG já tá favoritada. Então vamos vir aqui e vamos favoritos.
Agora sim apareceu o perfil daquela ONG, ó, apareceu até a fotinha dela aqui de lado. ONG teste que é a descrição dela. A gente já curtiu ela, ó. Então se a gente vier aqui, ó, na home, olha lá, essa ONG que já tá curtida, ó, dá pra ver que porque a bordinha tá vermelha. E se a gente descurtir, a gente vai vir aqui em favoritos e vai mostrar pra gente que ela tá descurtida. E tá com 0 curtida porque ninguém curtiu e só tinha uma porque eu como usuário tinha curtido. Então eu posso vir aqui e curtir. E tem aqui o ver perfil, então eu posso vir aqui e ver o perfil dessa ONG. Eu posso até desfavoritar ela aqui, só que eu não vou fazer isso agora. Vou voltar em favoritos e eu posso desfavoritá-la aqui. Então eu vou dar um desfavoritado e vai aparecer aqui ONG desfavoritada com sucesso. Então se eu atualizar a página aqui vai aparecer agora de novo que não há ONGs como favoritas. Então vamos voltar lá e vamos favoritar as duas, para ficar bonitinho. Então eu vou favoritar essa, então essa ONG é minha favorita. E eu vou voltar na home aqui, ver perfil e vou favoritar essa ONG aqui também bonitinha. Então eu posso vir em favoritos e vai aparecer as duas ONGs que eu já curti como favoritas, que eu posso desfavoritar e eu posso ver o perfil e aqui traz os dados de perfil dessas ONGs. Então fica até bonitinho. E agora eu vou abrir o código para explicar um pouquinho para vocês. Eu posso vir aqui, eu vou mostrar primeiro a reformulação que eu fiz no back-end. Então se eu vier aqui em UserDAO, no método que a gente tinha para fazer, deixa eu até minimizar aqui para ficar mais fácil de mostrar. No método que a gente tinha para buscar os favoritos, que é o GetFavorites, olha lá, método para buscar os dados de perfil das ONGs favoritadas com paginação agora. E o que acontece? Aqui eu tenho um offset. O que é esse offset? Esse offset é o número de registros que eu vou pular na minha consulta, porque quando a gente passa da página 1 para a página 2, a gente tem que pular os registros da página 1, tá certo? Então é assim que funciona uma query paginada. E para isso, eu criei uma SQL count aqui, que vai ser a nossa query para trazer o total de registros, porque eu preciso devolver para o meu front-end fazer a paginação o total de registros que eu tenho. E aqui vai ser 10 perfis, 10 registros por página. Então o que acontece? Quando a gente estiver na página 1, o máximo de registros que vai aparecer vão ser 10. Por quê? Porque eu defini isso aqui na minha query. E logo em seguida eu tenho um offset que vai ser o número de registros da consulta que ele vai pular. E por que esse offset eu faço essa conta aqui? A página que eu tô menos 1 vezes 10. Porque se eu tiver na página 1, eu vou tirar page menos 1, e como era 1 vai virar 0, eu vou fazer vezes 10, então vai dar 0. 0 vezes 10, 0, então vai pular 0 registros. Se a página for 2, eu vou tirar 1 da página, eu vou fazer vezes 10, 1 vezes 10, 10, na página 2 eu vou pular os 10 primeiros registros. Por isso que fecha a conta certinho. E logo em seguida aqui, eu retorno aqui para o meu front-end os profiles de determinada página, porque eu adiciono o limit 10 e offset, o nosso offset que a gente fez o cálculo ali em cima. Eu retorno a página que eu tô para mostrar qual é a página atual que o nosso back-end tá, e o total pages, que é o total de registros que eu executei, ó, que é o total de registros. Cadê o total aqui? Total, que eu dou um fat column aqui, ó, nesse STMT count, que eu executei com a ID do usuário específico, para contar o número de registros específicos que tem aquela consulta, como eu disse anteriormente, para a gente ter a noção do total de páginas. E por que eu dou um seal? Eu dou um seal para ele arredondar sempre para cima quando der número quebrado a nossa divisão. Então, como são 10 registros por página, se eu tivesse 12 ou 11, se a gente dividisse por 10 ia dar número quebrado. Então o que acontece? Em vez de dar 1 ponto alguma coisa, ele sempre vai dar 2 páginas quando passar de 10 e der número quebrado. O seu sempre arredonda para cima. Então a gente, toda vez que for mandar requisição, a gente precisa da página para a gente calcular quantos registros a gente vai pular e fazer toda essa lógica que eu acabei de explicar. Agora no front-end, vou mostrar o que eu fiz no front-end aqui. Deixa eu abrir aqui, bonitinho. Vou minimizar a nossa API, que é o nosso back-end, e eu vou vir aqui em, cadê o arquivo que eu tinha criado? List favorite. Esse list favorite é o nosso HTML de da listagem de favoritos.
Então aqui tem todo o nosso menu que eu tinha feito lá atrás, no começo do projeto com Bootstrap. Aqui eu tenho um container de favorito, com o container do Bootstrap, mas para centralizar tudo no meio. E aqui eu tenho um card, aqui ó, um card, que é um componente do Bootstrap que eu separo em card header e card buddy. Dentro do nosso card buddy, eu tenho um L list group, que é o grupo de lista, que é um componente padrão do Bootstrap, para eu colocar dentro dele, em formato de list group item, cada perfil de ONG. E logo aqui embaixo eu também coloco o nosso pagination, para quando a gente executar a nossa função render pagination, ele jogar dentro desse pagination aqui, que também é um componente do Bootstrap, para mostrar para a gente os botões de paginação. Agora, o nosso arquivo, cadê? List favorite. E esse list favorite que vai fazer toda a mágica de aparecer as coisas na tela. Então, aqui eu crio o nosso botão de logout, né? Só para fazer o logout. E aqui embaixo eu faço o logout do usuário. Então, quando ele abrir e clicar no botão de logout, ele vai sair. Só que isso a gente não quer saber agora. O ideal é a gente olhar isso aqui, ó. Document.add event listener, DOM content loaded. O que significa esse DOM content loaded? Esse DOM Content Load é um evento que diz para mim assim, quando o conteúdo de DOM carregar. E o que é o conteúdo de DOM? São todos os elementos HTML carregados na tela. Então, quando carregar todos os elementos HTML, o que eu vou fazer? Eu vou executar uma função assíncrona aqui como callback, que eu vou dar um show user data. Esse show user data é a função que eu criei lá no módulo para colocar todos os dados do perfil. Então a imagem que aparece no menuzinho lá, o nome do usuário no menuzinho, é tudo essa função que faz. E ela também retorna para mim o ID do usuário, porque em todas as páginas eu vou ter que renderizar os dados do usuário no menu. E logo eu já retorno o ID do usuário nessa função. E aqui eu vou ter a minha função assíncrona chamada load page, que é a minha função que vai carregar a página. Porque essa função é load page, ela recebe page para eu mandar a requisição para minha API aqui, ó, request get favorites, que é o método que vai mandar a requisição para a API, mandando o ID do meu usuário e a página que eu tô. Porque se eu vier aqui, ó, no requests.js, cadê? Request get favorites. Eu passo o ID do usuário e a página. Aí aqui é a nosso URL da API. E eu coloco aqui a página por último e o ID do usuário aqui logo depois na nossa rota, que é user favorite. Aí eu dou um fetch no endpoint e devolvo a resposta em formato JSON. Então, voltando lá no list favorite, eu mando a requisição, cadê? Eu faço a requisição e eu verifico se a requisição funcionou. Então, se response.stats forgot success. Por quê? Se forgot error, é porque não tem nenhum perfil favoritado. Então eu renderizo o alerta, que é outra função dentro do modules.js. Aqui, quando eu faço a minha requisição e ela dá sucesso, eu pego a current page, que é o page da resposta da nossa API lá, response.data.page, o total pages, que também é a resposta da nossa API, e o profiles, que também é a resposta da nossa API. Por quê? Porque o profiles eu mando para o meu render favorites, que vai ser a função que está dentro do módulos, que vai renderizar o meu perfil de favoritos, que ele recebe o profiles, que é o nosso perfis, o ID do usuário e a página, porque ele também vai utilizar da página para mandar requisições corretas para fazer tudo bonitinho. E eu já mostro para vocês. O like profile, que é a função que está logo no módulo para fazer a curtida de perfis também. E o nosso render pagination, que é a função que está lá no módulos também, que vai renderizar a nossa paginação, que ela precisa do total pages, que é o número de páginas, para ela calcular certinho e coloca lá até que página que vai, o current page, que é a página atual, e o próprio load page, para quando eu clicar em uma página, eu recarregar o nosso load page, que é a função que vai fazer tudo bonitinho. E o modules.js, que é onde estão as nossas funções. Então essa função aqui é o render favoritos, que é o que a gente quer ver agora, que é tudo bonitinho. Eu crio a lista aqui, ó, eu pego a lista do DOM, que é onde a gente vai colocar o nosso list group lá do Bootstrap, bonitinho. Então se a gente for lá no HTML, ele vai estar lá com a ID list.
E eu pego o Toast Element para ele mostrar o Toast do Bootstrap bonitinho. Aqui eu coloco um list.inner.html vazio para ele não ficar somando infinitamente vários perfis. E quando eu recarregar o render profiles, ele zerar tudo de novo. E aqui o window.render favoritos eu defino ele como global. Por quê? Porque eu uso ele dentro da função desfavorite, que é a função que eu chamo quando clica no botão de desfavorite. Esse desfavorite ele vai criar o nosso body com a ID da ONG e o action de desfavorite, porque é o que a gente quer fazer. A gente não quer favoritar, não tem como a gente favoritar de novo. A gente quer desfavoritar, porque ele só vai aparecer lá se ele for favorito. Então logo eu quero desfavoritar ele. Aí eu mando a request para desfavoritar, a requisição para desfavoritar a ONG. E logo em seguida eu mando outra requisição para pegar as ONGs de novo, os perfis favoritos de ONG de novo. Por quê? Eu faço a requisição para pegar os perfis de novo. Por quê? Porque eu não quero recarregar a página. Eu não quero recarregar a página para ter que fazer a requisição lá no outro arquivo e quebrar a experiência do usuário. Não, eu quero fazer aqui, quando deletar um perfil de favorito, eu já mando a requisição de novo para ele pegar os atuais favoritos e mostrar na tela de novo. Aí por isso que eu uso render favoritos, que é a função que vai renderizar os favoritos dentro da função desfavorite. Porque quando eu desfavorito, eu tiro um favorito e logo eu preciso atualizar a lista de favoritos sem precisar atualizar a página. Então essa é a maneira raiz que a gente tem que fazer as coisas com HTML, CSS e JavaScript, né? Esse é o modo raiz. Se a gente estivesse utilizando o framework como o React, isso seria mais fácil, porque os componentes eles renderizam sem precisar atualizar a tela. E isso é conforme vai mudando algum tipo de state que a gente tem dentro da nossa aplicação. E aqui eu mostro o meu toastzinho aqui que deletou, desfavoritou o nosso perfil. E eu também defino o desfavorite como global, o window.desfavorite recebe desfavorite, para eu poder utilizar ele aqui no nosso botão aqui, ó. Cadê? Button on click desfavorite aqui, ó. Eu utilizo ele aqui, ó, para ser bonitinho e ficar global para eu poder utilizar ele aqui dentro. E aqui em profiles.map, eu dou um map nos meus profiles, que são todos os perfis que o meu render favorito está recebendo. E para cada perfil, eu vou criar um list group dentro do meu list e vou fazer todo o esquema de divisão, né? Deixar tudo bonitinho, porque essa é a parte que mais demora, né? Você tentar deixar as coisas bonitinho, você vai tentando fazer do jeito que você gosta, e isso acaba demandando muito tempo. Então às vezes demora e é meio chato ficar acompanhando e desenvolvendo essa parte. Então aqui, ó, eu tenho o meu list group item para cada profile bonitinho, que vai ter aqui a imagem. Então dentro do meu IMG eu vou colocar aqui o profile.foto e eu coloco um alt profile.name, que é o nome da ONG, para ficar semântico aqui no texto. E aqui logo em seguida eu coloco um P com um tipo de texto aqui semi-bold do Bootstrap para profile.nome, que é o nome da ONG. Mesma coisa para descrição. Aí aqui eu coloco o botão das curtidas, que é aquele botãozinho lá que vai curtir. Esse aqui eu só copiei e colei do render profiles, porque quando renderiza os perfis na home, já aparece esse botão. E aqui embaixo um smile para mostrar o número de curtidas. Aqui embaixo eu tenho o botão de desfavoritar, que é tudo isso aqui. Que é esse botão aqui, na verdade aqui, ó, esse botão. E logo embaixo também eu tenho o de ver perfil, que vai chamar a função click button view profile, passando o profile, o ID da ONG para eu ver o perfil bonitinho. E é assim que tá funcionando. Se a gente abrir lá, realmente está funcionando tudo certinho, do jeito que eu queria, e tá tudo bonitinho. Então se eu vier aqui descurtir, eu posso vir aqui na home e ver que os dois perfis estão discutidos. Posso vir aqui curtir e fica tudo bonitinho assim, padrão Bootstrap. Ah, mas por que você gosta de usar Bootstrap? Cara, se eu fosse fazer tudo no CSS na mão, eu ia ficar codando infinitamente esse projeto. E a intenção aqui é fazer um projeto raiz dentro do Limites, e a intenção é ser um projetão raiz mesmo. Claro que ainda tem várias falhas que a gente tem que resolver, mas é codando e resolvendo. Faz parte do processo. E se você gostou do vídeo, deixa o like,
se inscreve no canal e compartilha essa playlist com aquele amigo seu que tá precisando muito ver alguém codando um projetão raiz. Tamo junto e falou!